Bom dia, meus amores e minhas amoras. Completei 7 meses morando aqui na Montanha Mágica, em São Tomé das Letras, e eu vim compartilhar com vocês algumas das experiências energéticas que eu tenho vivido aqui. Tô com essa cara porque neste momento eu acordei de uma noite bem intensa, onde tivemos aqui uma tempestade muito forte no meio da madrugada. E essa tempestade ela veio precedida de vários trovões e eu acordei. Era umas 2:30 da manhã com trovões assim muito fortes, muito intensos. Parecia que eles estavam sendo criados assim aqui do ladinho da minha casa, assim, sabe? Eram barulhos de explosões muito fortes e eram esses trovões. Aqui em São Tomé, a gente tem 4 pedreiras que fazem a exploração da Pedra São Tomé, que é a pedra onde a gente tá aqui na montanha, né? A montanha toda ela tem uma formação de quartzito, que são vários tipos de cristais reunidos. E por isso que a montanha é considerada como uma montanha magnética, energética, um lugar místico. E realmente a gente consegue colapsar algumas coisas aqui. Todas as coisas que eu for falar para vocês aqui, elas não vão ter uma linearidade muito grande. Então, assim, vocês me perdoem se de repente eu estiver falando uma coisa e de repente mudar de assunto, porque eu sou assim, a minha mente funciona dessa forma. Então, não esperem linearidade de uma pessoa que não pensa de maneira linear. Então, assim, essa noite tivemos trovões muito fortes e eu acordei, acabei não tendo uma noite muito tranquila de sono. Tô ainda meio que, né? Mas estamos aqui para falar desses 7 meses. E quais são algumas das experiências que eu posso provar para vocês, porque eu vivi isso na pele, é sobre a cocriação. E o que é a cocriação? Gente, a gente cocria o tempo inteiro, né? Por que se fala cocriação? Porque se nós somos filhos de um criador, né, o criador de todas as coisas, como filho deles, nós somos co-criadores, ou seja, temos o mesmo poder de criar coisas, né? Na verdade, co-criar as coisas, porque tudo já existe. Então, se tudo já existe, a gente só precisa manifestar isso na nossa realidade. Que é isso muito que eu venho falando em todos os meus vídeos. Então, eu tava fazendo algumas postagens para vocês no Instagram sobre a minha jornada, sobre como começou a minha transformação. Eu sempre disse que eu era um ser em constante transformação, continuo sendo um ser em constante transformação. Mas eu tô vivendo esses momentos, né? Então, dos últimos 7 meses de quando eu me mudei para de São Paulo para São Tomé, eu saí de dentro de uma bolha. Então eu tô sempre postando coisas assim como se fosse, tô descobrindo o universo. E é um pouco disso. Porque por mais que eu tivesse alguns conhecimentos, muitos conhecimentos, eu não tinha muitas vivências sobre esses conhecimentos. E aí, mudar para cá, que era um objetivo, né, de sair da cidade de São Paulo especificamente, não exatamente mudar para São Tomé, foi uma coisa que acabou acontecendo e tudo tem um propósito. Me trouxe a possibilidade de viver aquilo que eu já sabia, mas que eu não sentia. Então eu tô sempre postando sobre passarinhos, sobre estar muito mais perto da natureza, que era uma coisa que eu queria muito e que eu não tinha oportunidade em São Paulo. Porque por mais que você tenha parques, por mais que você tenha algumas coisas ali perto de você, quando você vive 24 horas por dia essa realidade, as coisas mudam. E a minha realidade em São Paulo ela era um pouco diferente, porque eu não tinha muitas oportunidades de ficar saindo da cidade para ir para o interior, exceto na minha infância, quando eu cresci passando férias na casa da minha avó no interior, mas ainda assim não era um lugar tão rural, né? E ainda assim aqui eu também não tô num lugar tão rural, porque eu tô na cidade, mas aqui tem muitas coisas que acontecem que são diferentes. E aí
quando eu posto sobre essas coisas, sobre essas vivências, eu tô falando sobre coisas que eu gostaria realmente de vivenciar e que eu não tava tendo oportunidade que agora eu tenho, porque eu criei, né? Eu co-criei essa realidade. Então, quando a gente fala sobre cocriação e quando a gente fala sobre a montanha mágica, sobre como é estar em São Tomé das Letras e por que que ela tem essa fama de ser tão mística, magnética, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Porque aqui o alinhamento, né? A gente fala muito na desprogramação neurobiológica que a gente faz o alinhamento entre o seu coração e a sua mente, né? Quando você alinha esses dois pontos, você cria ou cocria. E aí aqui isso acontece muito, muito. O que você pensa, pá, acontece. Pensou, sentiu, aconteceu. Pensou, sentiu, aconteceu. Falou de um fulano, ah, nossa, tá falando com alguém assim. Ah, porque você viu fulano, não falei mais com ele, tá, não sei, daqui a pouco a pessoa aparece na tua frente. Muitos, os céticos, os provadores da ciência vão falar assim, ah, isso é coincidência, isso é coisa do acaso, né? Aqueles que acreditam em coincidência e acaso. Eu acredito no colapso da função de onda, na cocriação do universo, da minha realidade. Falei na pessoa, apareceu. Então, assim, nesses 7 meses que eu tô aqui nessa montanha, por que a gente fala sobre ela ser tão mística? Porque aqui, como ela é uma montanha de um cristal, né, de quartzito é um tipo de cristal. Esse pedaço de terra gigante, ele tem uma frequência energética. Tudo no universo tem uma frequência energética, tudo tem uma vibração. Nós vibramos, né? Nosso corpo vibra, o nosso corpo ele não é sólido, nosso corpo é uma quantidade de moléculas vibrando numa velocidade que dá a sensação de solidez, mas não é. E aqui, como a gente tá numa montanha e essa montanha ela tem uma frequência energética, quem sabe usar essas frequências vai pegar essa frequência e vai transformar ela numa energia que vai realizar coisas. Por exemplo, teve uma vez, exemplos que parecem assim ser super idiotas, tá, gente? Mas é. Teve um dia que eu tava lá na roça fazendo um negócio que eu ia fazer um evento, eu fui conhecer o lugar lá do evento, que eu fui celebrar um casamento de um casal lindo. E aí, quando eu voltei, eu tava olhando lá no Instagram, né, as postagens de um lugar daqui, uma cafeteria muito legal que eu gosto bastante. E aí tinha um bolo lá, né, que a menina tinha feito. Aí eu falei, nossa, podia comer esse pedaço de bolo. Nossa, com vontade de comer esse pedaço de bolo, né? Alinhei pensamento e sentimento com a vontade de comer o bolo. Aí, quando eu cheguei quando eu tava indo pra minha casa, eu tinha que passar pela frente desse café, o Júlio tava lá, no café, tomando um café. E eu, o que ele tinha na mão? Que ele já tinha pedido um pedaço daquele bolo que eu queria. Ele sabia que eu queria aquele bolo? Não. Ele sabia que eu gostava daquele sabor de bolo? Provavelmente não. Mas eu pensei no bolo, eu falei, queria comer um pedaço daquele bolo. Cheguei lá, passei na frente da cafeteria, o meu marido tava lá com o bolo na mão. Isso é uma cocriação, tá? Então são exemplos, assim, muito simples que eu vou começar a passar para vocês poderem compreender a dinâmica do processo, para daí vocês partirem para uma cocriação maior. Aí, outra coisa que aconteceu aqui comigo. Teve até um vídeo que eu fiz, que eu postei aqui pra vocês, sobre o dia que eu fui na igreja. E aí tinha uma celebração, um ritual de renovação de votos das beatas. E eu passei por um momento recebi um presente muito grande estando ali, porque eu não ia naquela igreja naquele momento. Eu não tinha nem por que ir, eu tava indo buscar o Raul na escola, na época eu ainda fazia esse processo de pegar ele, de levar e buscar, antes dele começar a ir sozinho. E eu decidi ir na igreja e tava tendo esse evento lá, essa renovação, e era um dia que tava bem nublado.
E elas fizeram elas estavam cantando uma música lá para São Tomé, a imagem do santo tava bem no meio, assim, da passarela, assim, da igreja, e só a porta aberta. E aí, quando elas terminaram de cantar aquela música, veio uma reste, assim, do sol entrando pela porta da igreja. Bem na imagem de São Tomé. E foi uma coisa linda, 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 linda. Então, são coisas que a gente vai criando, né? Nesse caso é uma cocriação, por quê? Porque eu tava, naquele dia eu tava pedindo para receber algum tipo de sinal, algum tipo de mensagem, algum tipo de presente, sabe? Aquilo me trouxe um presente muito grande. E tem muita gente que fala aqui na cidade que, assim, que São Tomé acolhe ou expulsa, dependendo do que você tá, de quais são as suas intenções, do que você tá contribuindo para a cidade, para a montanha como um todo, ou como para o planeta como um todo. A cidade vai te acolher e as coisas vão começar a dar certo para você, ou a cidade vai te repelir, ela vai te expulsar, as coisas não vão fluir para você. Então tem muita gente que chega aqui na intenção de morar aqui e tal, quer e tudo mais, mas não consegue, não dá certo, as coisas não fluem, a pessoa às vezes tem que ir embora e as coisas só dão errado. Mas tem um motivo. E muitas vezes o motivo é a própria pessoa que não tá numa vibração, numa cocriação de algo que realmente a montanha entenda que vai ser bom. Eu, nesses 7 meses que tô aqui, assim, eu só tenho a agradecer as coisas. A minha vida tem fluído muito bem. Pode fluir ainda melhor, né? Eu ainda tô num processo de muitas considerações. Mas as coisas vão começar, já estão acontecendo. A montanha, eu entendo que a montanha me acolheu, porque várias coisas foram acontecendo assim e eu fui pedindo, então o processo de cocriação aqui ele é mais rápido. Mas as pessoas têm que saber como cocriar e o que você está cocriando. Essa semana a gente tá co-criando uma situação um pouco diferenciada, mas é porque, sabe aquela história de você dar um passo para trás para dar 2 para frente? A gente tá nessa. Só que a gente tá dando esse passo para trás, esse momento, para poder dar os 2 para frente. E tá desafiador pra caramba. Mas é uma coisa que, assim, eu até comentei com o Júlio, porque ele falou assim: a gente vai ter uma semana de sacrifício. Ele já colapsou isso. E co-criou essa situação. Então, essa semana tá difícil. Mas o processo tá acabando, tá passando essa situação, e pra gente poder voltar aos processos e caminhar pra frente, sabe? Sabe quando a gente fala dos planetas, né? Que os planetas estão lá no seu curso normal e de repente ele faz um movimento retrógrado, que é quando a gente entende que ele tá dando um movimento que como se ele voltasse para trás para depois ele voltar pro processo de movimento natural dele. É mais ou menos isso, né? E aí, gente, assim, nesses 7 meses, então, eu tenho muito a agradecer sobre todas as coisas que a gente tem feito. Ao longo dos dias eu vou colocando algumas cocriações que a gente vai pensando. Tem coisas que eu vou pensando assim que não dá pra eu gravar na hora, e aí chega na hora de eu gravar eu esqueço. Tipo agora, que eu tô enchendo linguiça. Mas, mas assim que eu for lembrando das coisas que eu vou criando aqui na montanha, das práticas energéticas que se realizam aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou contar para vocês. Só que tem coisas que são sensoriais. É você estar aqui para você sentir, para você perceber a vibração do seu corpo, como ela muda, as coisas como elas começam a acontecer. E aí, por isso que muita gente fala que São Tomé é uma cidade mística, porque ela realmente tem um magnetismo por conta da frequência vibracional da própria montanha, que é uma pedra de cristal gigante. Essa vibração, essa frequência, ela reverbera para o universo em todos os lugares, mas aqui mais por conta dessa quantidade que existe condensada, essa densidade dessa frequência. Só que essa densidade dessa frequência, ela vai criar as situações de acordo com o que você está sentindo. Então, conforme o que você sente, conforme o que você pensa, esses dois pontos alinhados vão criar as situações.
na sua vida. Mesmo você não estando aqui, tá? Você pode estar em São Paulo, você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar onde você quiser. Você tem esse poder de cocriação dentro de você. É mais fácil do que você imagina. Só que a gente usa ele o tempo inteiro, só que a gente usa ele sem consciência. Então, quando você começa a entender o processo, como ele funciona, e começa a fazer o uso dessa energia, dessa frequência com consciência, você consegue dar passos e os chamados saltos quânticos, tá bom? Hoje é só. Queria ter sido um pouco mais rápida, não deu, mas assim que houver possibilidade de eu trazer mais informações para vocês, eu venho aqui, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.